Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para levar até você mais informações, receitas saudáveis, atividade física. Olha só, hoje um bate-papo com o Adalberto, psicólogo, e nós vamos falar sobre o bullying, tá? Bullying dentro e fora das escolas. Então, papai e mamãe, vale a pena aguardar. No nosso quadro Comer Bem, hoje a gente vai comer bem. Um wrap de couve totalmente saudável, facinho de fazer, como todas as nossas receitas. Atividade física, você já sabe, tem que fazer. Então, se você não tem tempo de ir na academia e tal, faça aí na sua casa. Hoje, você terá dicas do CrossFit. Não conhece? Pois é, o CrossFit são alguns exercícios, mas que hoje serão numa versão que você consegue fazer na sua casa, entendeu? E o professor Lucas vai te ensinar. E no quadro Doutor Responde, olha só essa pergunta se você ainda não tomou a terceira vacina, tá? As pessoas que não tomaram a terceira dose da vacina da Covid-19, ficando apenas com a primeira e a segunda dose. Olha só, com o passar do tempo, elas perdem totalmente o efeito da vacina, como se não tivessem sido vacinadas? Já pensou? Então é só aguardar. E nós também teremos algumas dicas sobre alimentação no inverno. Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu começo o programa com o psicólogo Adalberto, que mais uma vez está aqui para nos ajudar com alguns temas. E hoje um tema muito importante, que é o bullying, não é, Adalberto? Importantíssimo, Marita. Muito bom estar aqui com você, com toda a sua audiência. Não, mais uma vez a gente que agradece. Explica um pouquinho pra gente sobre o bullying, principalmente assim, quem são as crianças, adolescentes, pessoas que estão mais propensas a sofrer bullying e quem são os que estão mais propensos a agredir, a fazer o bullying com o outro? Legal essa pergunta. Antes de entrar nela, só vou te trazer um dado da Organização Mundial da Saúde que ele é importante, que é uma estimativa que 30% das crianças entre 5 a 11 e 12 anos sofrem bullying no mundo. Esse número é altíssimo. E essa é a idade que mais apresenta os casos de bullying. Claro que existe bullying entre adultos, sim, né? Mas é muito comum na fase infantil até o início da adolescência ou até um pouco mais da adolescência, ali, do 13, 14, né? Eu creio que nessa idade a criança ou adolescente não sabe se defender, né? E não sabe como lida com isso, também. Não é? Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, né? Porque a gente já inverteu algumas vezes aqui, né? Vamos lá de novo. Sempre, vamos lá. Você já sofreu bullying? Que eu me recorde... Eu acho que não. E aí então entra outra pergunta para você. Hoje você é entrevistada. Tudo é bullying? Também não sei te responder. Por exemplo, na minha época lá, eu uso óculos desde pequeno. E uso 7 graus. Sem óculos eu não enxergo. Então a molecada me chamava, um ou outro me chamava de 4 olhos. Será que isso é bullying? Eu já fui chamada de Mônica. Eu já fui chamada de Mônica. Mas acho que eu não me importava muito. Nem tudo é bullying, né? Certo. Nem tudo é bullying. Porque nós temos também essa ideia de que meu filho foi xingado é bullying. Não, nem sempre. Eu fui xingado de 4 olhos, de orelhudo. Na verdade, essa questão do xingamento, não. Quando é que caracteriza o bullying real? Aí são 3 características para a gente dizer, isso aqui tem uma tendência a ser um quadro de bullying. Primeiro, há uma necessidade de frequência. Então, meus amigos lá no jogo, eu ia jogar bola de óculos, né? Então, um outro me chama, 4 olhos. Isso não é bullying, né? O bullying tem uma frequência, o bullying tem uma questão assim, de você ver que a pessoa está batendo naquela moeda sempre, naquela tecla sempre com você. Ou um grupo está batendo naquela tecla sempre com você, não é uma coisa ocasional. Certo. Até porque também eu fui xingar de 4 olhos e não matei ninguém, também meu mundo não acabou por conta disso. Isso faz parte das interações humanas. Então a primeira é a questão de frequência. Segundo, desnível de poder ou relação de poder. Por exemplo, tá lá um grupinho de cara assediando um outro guri porque ele é baixinho ou porque ele é gordinho. E aí a gente tem um grupo fazendo a mesma coisa junto, uma única pessoa. Com uma única pessoa. Então tem um desnível de poder nessa história. Essa criança não tem como se defender, né? São vários coleguinhas, isso também acontece, né? E a terceira tem que ter a intenção.
Porque quando o cara me xinga lá de 4 olhos, ou então orelha de abano, não é agradável, mas veja bem, ele não está querendo arrebentar meu psicológico, ele está zoando comigo, como amigos também fazem, né? Ô barrigudo, né? Ô careca. Meu, isso não é bullying, isso daí são relações, às vezes até que chateiam, mas não ao ponto de dizer, ó, meu filho está passando por um bullying. Hoje também tem muita confusão por conta disso. O menininho brigou comigo na escola. Ah, então é bullying. Não, não é bullying. Não é bullying. São das interações. Agora, quando tem esses 3 elementos continuamente, aí os efeitos no psicológico da criança, seja menino ou menina, pobre ou rico, vai aparecer. E aí, então, aí que é o problema, né? Porque quais são esses efeitos? Os efeitos, a primeira coisa, ele vai querer evitar aquele ambiente onde tem bullying. Tem criança até que não quer ir para a escola. Exatamente. Isso tem que ser bem verificado, mas às vezes não é por causa do bullying. Mas supondo que seja, tem que se ir lá, tem que se conversar com essa escola. Desde que se caracterizou. Realmente ele está reclamando há mais de uma semana, mais de 15 dias, é sempre das mesmas pessoas que ele está falando. Então tem alguma coisa para ver aí. Tem que ir lá, mas também tem que chamar seu filho e dizer, ó, você tem certeza, porque o papai vai lá, vai ter que chamar os pais dele, também não vamos alisar pro lado de cá. Sim, né? Porque senão também daqui a pouco a gente tá numa enrascada, né, Maria? Mas para a criança que está dentro dessa característica que você falou, de um grupo, de pessoas que com frequência, que isolam, que tal. Isso é muito dolorido. Muito sofrido. Doloroso, né? Se a pessoa não souber lidar com isso, não tiver um amparo. Isso. E porque às vezes também chega em casa e não consegue falar. E aquilo vai guardando dentro da pessoa. Vai travando para dentro e aí pode vir as consequências de retraimento, as consequências de não querer fazer mais as coisas, nem em casa, né? Que gostava. Mas a primeira coisa é a recusa de ir naquele lugar. A criança ou o pré-adolescente começa a evitar. Clube, por exemplo. Você vê que algumas crianças evitam, antes gostavam de ir, começaram a não querer mais ir. Tem alguma coisa errada. Né? Tem que se averiguar. Né? E a tristeza que fica por dentro, sim, né? É evidente. Agora, nem todo mundo tem esse perfil de caçoar, de zoar e de principalmente fazer bullying. Dá pra gente falar quem são as pessoas que talvez tenham esse prazer ou como é que eu vou dizer assim, é inconsequente? A pessoa faz sem perceber, o grupo faz sem saber que tá machucando, que tá magoando, que tá isolando. Eu acho que tem assim, a figura do líder do grupo geralmente é o cara que tá mais empenhado, ele já tem uma birra com aquele lá, ele tem uma noção do que ele tá ofendendo o outro. Né? Não importa a idade. Na maioria das vezes essa é a intenção, né? Essa é a intenção. Agora, dizer assim, a criança que pratica bullying, ele é um desajustado emocional? Também não, mas por quê? Porque talvez, se for bem corrigido, essa criança vai parar com esse comportamento. Isso, aí você falou a questão do bem corrigido. Os pais têm um ponto muito importante nisso, né? E às vezes é difícil para um pai ouvir, ó, seu filho está fazendo bullying aqui na escola, porque em casa ele não faz. Né? Na frente dos pais ele não mostra esse comportamento. E aí os pais têm dificuldade de aceitar. Mas a dificuldade de aceitar não significa que o pai e a mãe é um incompetente como pai e mãe. Porque também a criança tem a personalidade dela, né, mãe? Então tem que ajustar isso aí. Não é condenar o menino, então vai ser um psicopata. Não. Não é condenar os pais e também não é para condenar a escola, porque a escola tem 300 crianças, 200 crianças numa escola. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E deixa um recado, então, para quem possa, né, estar passando por esse problema e um recado até para que a gente diminua esse problema. Claro, né? Claro. Eu acho que a primeira coisa é para papai e mamãe. Seu filho é ótimo, é excelente, mas ele não tem o direito de brincar com a vida e com o emocional de nenhuma outra criança, como também nenhuma criança tem o direito de brincar com a dele. Então esteja atento. Seu filho... Não estou dizendo que seu filho faz bullying, mas você tem que estar atento ao comportamento dele para que ele não venha fazer. Mas principalmente você mostrando isso que a Maíta acabou de dizer. Pai e mãe tem que mostrar para os nossos filhos que os outros filhos também são importantes, que têm sentimento e que lá na frente, inclusive, tem grandes surpresas. Né? A criança, talvez que o seu filho brigue hoje,
talvez lá na frente vai ser o diretor de uma empresa que seu filho vai trabalhar. E principalmente se colocar no lugar do outro, né? Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Exatamente. Essa Ninguém empatia, é perfeito, né? todo mundo tem algum, não é defeito, mas todo mundo tem uma característica diferente. Né? E aí todo mundo vai pegar aquela sua característica que você talvez não goste, você gostaria que fizesse com você. Exato. E aquilo que você não gosta que faça pra você, não faça pro outro. Exato, não a é? lei áurea é essa daí, né? Adalberto, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, porque no próximo bloco tem aquela receita saudável, já pega papel e caneta na mão. Eu volto já. Estamos de volta e olha quem está aqui hoje conosco. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Má. Muito obrigada pelo convite. Diretamente de São Paulo, tá, Isso. gente? Vai gravar aqui conosco. Vamos lá, fazer uma receita deliciosa. Qual é a receita de hoje? Hoje a gente vai fazer um wrap de couve. O nosso quadro, Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento Canda, a força do campo. Fitofarma, Nutri-Store e Armazém São Miguel. Bom, é fácil comer bem de forma saudável, não é? E prático, muito prático. Né? Esse wrap é um enroladinho, uma massinha. Geralmente as pessoas costumam usar pão ou aqueles mais práticos que tem no mercado já pronto. Só que hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer com a folha de couve. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um patezinho de atum. Então o nosso recheio do wrap vai ser o atum, o patê de atum. Vamos passar todos os ingredientes então pro pessoal anotar? Vamos lá. Então tem 170 gramas de atum enlatado, meia cebola roxa picada, meio tomate picado, meia cenoura ralada, cheiro verde e aqui tem creme de ricota, 200 gramas de creme de ricota. Já gostei, porque aí vai ficar molhadinho, né? Fica delicioso, delicioso. Ó, e a couve. Então, e a couve, exato, o nosso ingrediente principal. Primeiro, Má, a gente vai fazer, eu faço só um patezinho, mesmo com o atum. Olha quantas coisas. Colorido, né? Colorido e realmente que vai fazer bem pro organismo, né? Mas, exatamente. Aqui, ó, o atum, ele é rico em anti-inflamatório natural, que é o ômega 3, né? Ele é uma proteína de alto valor biológico, então é rica em aminoácidos essenciais que o nosso organismo necessita. É uma ótima proteína, rica em B12, né? E aí a gente aqui, e tem vários, né? Então, sim, quando a gente usa a cenoura, por exemplo, que é rica em vitamina C, junto com a couve, que é rica em vitamina, é rica em ferro, por exemplo, no mineral ferro, a gente auxilia a absorção. Nutricionalmente falando, é um ótimo lanchinho. Aí, Má, agora eu vou temperar, tá? Aí fica a gosto, aqui eu vou colocar ervinhas desidratadas, um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Má, agora nós vamos para fase 2 da nossa receitinha. Montar o nosso wrapzinho. Aqui o ideal é tirar o caule da folha, para que ela fique mais maleável. Então a gente vai rechear ela da parte de dentro. Aqui eu vou colocar o creme de ricota. Agora a gente vai colocar o nosso recheio. Aqui eu vou colocar um pouquinho do cheiro verde por cima, mas quem quiser já pode colocar no próprio patezinho. E, por último, a nossa cenoura. Agora a gente enrola as duas partes para ficar realmente um lanchinho. Agora nosso wrapzinho já tá enroladinho, eu vou colocar só para garantir aqui 2 palitinhos. Pronto o nosso lanchinho. Olha que coisa mais linda que ficou. Bom, agora tá prontinho, né? Vamos pra hora. Olha a só. melhor hora. Gente, com a mão
A mão. Wrap nós vamos comer Um wrapzinho. com a mão. É um lanchinho mesmo. Olha aqui o recheio, já até caiu um pouquinho. Agora eu vou tirar o palitinho. Isso. Vamos ver. E também fica a critério, dá pra fazer de frango, né? De uma carne magra. Gente, delicioso. Olha, eu confesso que eu gosto da couve sempre refogada. Aqui você nem crua. percebe. Tá uma delícia. Tá maravilhoso. Ela fica crocante. Crocante. Ó, gente, faz em casa que vale a pena. Meu amor, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Vem cá. Pode comer o wrap tomando vinho? Pode. Ganhei um vinho dela delicioso que eu já guardei. É ótimo, é isso aí que tem que fazer. Tem que sempre uma preparação mais leve pra acompanhar um vinhozinho. E essa época merece, Pede. né? Pede, né? Bom, agora, já que a gente comeu, né, fez o wrap, atividade física pra você. Corpo em movimento, o professor Lucas vai passar uma série de crossfit, mas é um crossfit adaptado para que você possa fazer na sua casa. Vamos ver? Boa tarde, Lucas. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, pessoal. Muito prazer, me chamo Lucas. Sou professor de CrossFit, estou aqui com a Lívia e com a Fúvia. Hoje nós vamos demonstrar um pouquinho mais sobre o Cross para treinamentos em casa. Nós vamos começar com a parte do aquecimento. Vamos fazer 3 rounds de 3 exercícios com 30 segundos de descanso cada série. Primeiro exercício, são 30 polichinelos. Segundo exercício da série, vamos ficar 20 segundos em prancha ventral. E o último da série, vamos executar 10 agachamentos. Pessoal, lembrando que são 30 segundos de descanso entre uma série e outra, tá ok? Agora a gente vai para a primeira parte do treino, que é um treino unwrap, 10 minutos. O que é isso? São 10 minutos executando o maior número possíveis de rounds. Primeiro exercício do round são 10 saltos com agachamento. Pessoal, segundo exercício da série, são 8 abdominais borboletinha, tá? Podem começar, meninas. Sola com sola, mantenha a respiração, cada exercício completando uma respiração. Terceiro exercício são as flexões. Vou passar aqui 2 variações, uma mais difícil. Quem conseguir fazer com a ponta dos pés, peito no chão. Quem não conseguir fazer com as pontas dos pés, pode apoiar o joelho no chão. 6 repetições cada série. Por último, vamos fechar com 4 burpees. Pessoal, vamos para o segundo bloco do treino, tá? É um treino for time. São 5 rounds em menor tempo possível, o menor tempo que você conseguir completar as séries de 5 rounds. Primeiro exercício é o mountain climb. Contrai abdômen, mantém o quadril baixo. Segundo, igual nós fizemos no aquecimento, uma série de 10 agachamentos. Voltamos novamente, mas só que agora com 10 burpees.
Pessoal, para fechar o último exercício da série, vamos fazer 20 segundos de prancha lateral do lado direito e 20 segundos de prancha lateral do lado esquerdo. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado com as dicas. Lembrando que sempre buscando ajuda de profissional, tá ok? Obrigado, Maíta. Até uma próxima. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Lucas. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação no inverno, que é muito legal porque no inverno é uma época que todo mundo exagera, né? E também tem uma pergunta sobre a questão da vacinação da Covid, para quem não tomou a terceira e a quarta dose. Não sai daí não, porque eu volto já. Estamos de volta e agora a gente está entrando no inverno, então vamos falar um pouquinho sobre a alimentação do inverno? E a Daiane Ribeiro vai dar algumas dicas para que a gente passe esse período sem extrapolar. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Maíta, tudo bem? Agora estamos no inverno. E aí, você acha que tem alguma diferença da alimentação agora no inverno? Será que é possível emagrecer? Com certeza sim, né? Então, principalmente agora nesse período, nós aumentamos o nosso gasto de energia. Só qual que é o problema? Da mesma forma que eu gasto mais, eu quero consumir mais. E aí, você lembra daquela dica que eu deixei sobre alimentação consciente? Agora é o momento, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Você não come só porque você tem fome, né? Você come porque está frio, né? Porque você tem vontade. Então, nesse período, tenta observar melhor como você está chegando na refeição. Como que está o seu apetite? E a hora que você ficar saciada, pode parar a refeição, né? Então, e principalmente agora no inverno, não esquecer do consumo de água, observar se você tem praticado exercício físico e com certeza você vai ter resultado, seja emagrecimento, seja melhorar a sua imunidade para evitar doenças agora nesse período, tá certo? Espero ter te ajudado. Boa tarde, Maíta, até mais. Obrigada pela participação, Daiane. E agora a gente vai para o quadro Doutor Responde. Você que ainda não tomou a terceira dose da vacina, a quarta, vale a pena acompanhar. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marcelini, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta. As pessoas que não tomaram a terceira dose da vacina da Covid-19, ficando apenas com a primeira e a segunda dose, com o passar do tempo, elas perdem totalmente o efeito da vacina como se não tivessem sido vacinadas? Olha que pergunta, né? Quem responde para todos é o Dr. José Wilson, infectologista. Boa tarde, Dr. José Wilson. Boa tarde, Maíta. Essa pergunta sobre o tempo de duração da proteção das vacinas do Covid é o exemplo de uma pergunta fácil e de uma resposta difícil. Difícil por quê? Porque, primeiro, nós estamos lidando com uma doença que nós só conhecemos há 2 anos e meio. É muito pouco tempo em termos de aprendizado. E segundo, e talvez seja o principal motivo, porque a resposta da vacina e o comportamento da doença varia muito de pessoa para pessoa e de variante a variante do vírus. Então veja você, pessoas que já tiveram Covid mais de uma vez, tiveram às vezes um quadro diferente uma vez da outra. Pessoas que tomaram vacinas mais de uma vez, tiveram reações diferentes à vacina de uma vez para outra. De maneira que a gente não tem como ter uma uniformidade, não tem como ter uma maneira igual para todo mundo da resposta à vacina. O que nós sabemos? Que algumas pessoas têm uma proteção vacinal e também uma proteção de quem já teve infecção mais longa do que outras. Do ponto de vista prático, o que nós temos observado é que, em média, passado alguns meses, 3, 4, 5, 6 meses, tanto da infecção quanto da vacina, a imunidade a uma nova infecção cai para a maioria, mas não para todas as pessoas. Dependendo muito da pessoa,
ela pode ter essa imunidade por um tempo até mais longo ou até mais curto, isso em função de uma série de outras variáveis, inclusive presença de outras patologias, as famosas comorbidades. De maneira que o que nós temos que deixar claro é, até que haja uma mudança do cenário epidemiológico, até que haja outras ferramentas, a vacina com seus reforços, que as pessoas chamam de terceira, quarta dose, ainda é a melhor arma que nós temos, se não para não pegar o Covid, pelo menos para que a doença não seja grave. Eu acho que é o que eu poderia te ajudar, te responder. Foi um prazer participar do teu programa, como sempre, e conte comigo quando precisar. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. José Wilson. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. E se você perdeu o programa de hoje, nós falamos sobre bullying com o psicólogo Adalberto, bullying dentro e fora das escolas. O quadro Receita tá delicioso. Você acompanha tudo pela plataforma do SBT Interior, ok? Um beijo, até lá. Tchau, tchau.